palavra que Deus colocou no meu coração está em João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. As bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metratas. Disse-lhe Jesus: encheia de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem o que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná de Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Podemos assentar. Senhor Deus, mais uma vez, obrigado por tudo. Senhor, coloca na minha boca as palavras que o Senhor quer que eu fale, não aquilo que eu quero falar. E que a gente venha ouvir aquilo que o Senhor quer que a gente ouça. Abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais. Coloca em nosso coração o desejo de escutar a Tua voz, ó Deus. Porque tem tantas vozes ao nosso redor, que a gente saiba diferenciar a Tua voz deste meio, Deus. E que a gente aprenda de Ti mais e mais, ó Pai, para que a gente possa ser melhores na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, que interessante esse texto. Jesus começou o ministério dele, o primeiro milagre que Jesus fez foi na família. Começou na família. Começou na casa de uma família. Então, quando a gente leva Jesus para a nossa casa, as coisas melhoram. O vinho para o judeu naquela época significava alegria. E quando Jesus entra na nossa casa, ele traz alegria. Ele traz paz. Ele traz cura. Ele traz libertação. Mas para tudo tem um propósito, para tudo a gente tem que também pagar um preço. Não é isso? E Jesus mandou aqueles homens lá encher aquelas talhas de água para ele promover o milagre. O milagre vai acontecer na nossa vida a hora que a gente estiver cheio do Espírito Santo. A água na Bíblia significa o Espírito Santo. Então, Jesus estava mandando que eles enchessem aquelas talhas de água e que a gente encha a nossa talha do Espírito Santo. Porque o mover do Espírito Santo é muito forte. O mover do Espírito Santo é poderoso demais. Você orar e escutar a resposta. No dia que eu recebi alta do hospital, uma voz falou comigo assim: amanhã de manhã você vai amanhecer curado. E eu tomei posse daquela voz. E quando foi de manhã, o médico chegou
me examinou e falou assim: você está curado, eu vou te dar alta. Então, é quando a gente enche do Espírito Santo, aí tem jeito de Deus agir. E essas talhas somos nós, que temos que encher os nossos corações, a nossa mente, o nosso corpo, pedir Deus para tomar conta de todo o nosso corpo, da nossa mente, dos nossos nervos, sangue, ossos, carne. Entra no meu sangue, na minha carne, nos meus ossos. É assim que eu orava. E aonde Jesus entra, tem multiplicação. Quando Jesus entrou naquela casa, que havia falta, o que falta na nossa vida hoje? Para Jesus multiplicar, renovar. Maria deixou um recado aqui maravilhoso. E eu falo que é a maior pregação que tem na Bíblia, com poucas palavras, e é a única palavra que você pode tomar para resolver. Que ela falou assim, ó: fazei tudo que Ele mandar. Esse é o recado de Maria. Fazei tudo que Ele mandar. Não tem, é simples assim. É a gente encher do Espírito Santo e escutar essa voz. Fazei tudo que Ele mandar. E como que eu vou fazer tudo que Ele mandar? Está aqui, ó. Está na palavra. Tudo que Jesus quer que a gente faça está aqui na palavra. Então nós temos que buscar leitura da palavra para saber o que Deus quer para nós. Não é isso? Muitas pessoas nem sabem que Deus fala assim: olha, eu tenho o melhor, o seu pensamento é muito pequenininho em relação ao que eu penso para você. Eu posso te dar muito mais do que você quer. Está escrito. E a gente tem que tomar posse disso. Não é isso? Fala, Senhor, o Senhor falou que posso ter mais do que o Senhor falou, então eu quero. Né? Então eu vou fazer isso que o Senhor está falando. Vou me encher do Espírito Santo e vou buscar de Ti uma resposta. E vem. Vem porque eu tive. Eu não sou melhor do que ninguém. E Deus manda anjo para proteger a gente. Eu, quando cortei esses 3 dedos fora aqui na máquina, que eu cheguei na porta do hospital, eu vi um médico, amigo meu, gritei por ele, que ele era ortopedista, falei: doutor Mauro, me ajuda aqui. Então ele olhou, falou: não sabe o que aconteceu? Eu fui, cortei os dedos, aí enrolei os pedaços do dedo na camisa assim, aí eu mesmo fui para o hospital dirigindo, coloquei os dedos na camisa, e mostrei para ele na rua ali. Nisso chegou um homem. Falou: Mauro, como é que está? Quem que era esse homem? Um médico do Rio de Janeiro. Estava chegando ali aquela hora para visitar ele. Sabe o que esse médico faz lá no Rio de Janeiro? Ele é especialista em cirurgia de mão. É anjo ou não? O homem era especialista de cirurgia de mão. Ele falou na hora com o médico, amigo meu, falou assim: Mauro, vão direto para o bloco cirúrgico, não vão passar nem pelo ambulatório. Me levaram direto, fiquei 8 horas na sala de cirurgia. E quando passou tudo, eles fincaram uns ferros na minha mão aqui, assim, aqui, e eu andei com aquilo 120 dias. No dia de tirar, ele foi tirando assim, e não deu anestesia. Eu falei: mas, doutor Mauro, você não vai dar anestesia? Não tem anestesia, não, e dói muito. Aí puxava o ferro assim, que sangrava e doía, eu gritava e falava: só falta 2. Puxava o outro, que gritava, o sangue se guinchando lá na frente assim, e eu já estava todo suado, molhado, e ele: só falta 1. E no último, quando ele puxou assim, o sangue esguinchou, que doeu, eu gritava, e falei assim: pode gritar, porque esse é o grito da sua cura. Então, quando você gritar, tá certo? Pode ser o grito da sua cura.
quando a gente acha que a dor é muita, quando a gente acha que a dor é difícil de passar por ela, mas essa dor pode ser a sua cura. Então, Jesus mandou encher aquelas talhas e falou com o mestre Sala, com o servente lá, né, o mestre Sala, levasse para o mestre Sala aquele vinho lá, mandou, leva lá para ele. E Maria falou, faz tudo que ele mandar. E eu imagino que ele pegou aquela taça assim, não viu o vinho nela, tá certo? E ele andando, eu pensei assim, que ele devia andar, ficava olhando para trás assim, ó, Maria. Eu tenho essa sensação que ele ficou na dúvida, eu devia olhar para trás, será que é mesmo, né? Vai. Então, assim, às vezes a gente está recebendo a bênção, está com ela na mão, mas não crê, não acredita, porque a gente não está fazendo tudo que ele mandou. Porque se a gente estiver fazendo tudo que ele mandou, na hora que você for com uma bênção assim, você pode olhar nela e falar assim, é minha essa bênção, eu recebo. Tá certo? E aí a gente vai receber de Deus. Essa palavra não exige muita explicação, ela auto se explica. A verdade é que a Bíblia auto se explica. Não precisa de grandes intérpretes, não precisa ser estudioso, não precisa de fazer seminário, não precisa de nada. Eu escrevi muita coisa. Tá certo? Mas eu vou resumir. Vou resumir porque a mensagem está dada. Amém. Faz tudo o que Ele mandar. Amém. Se você está buscando, você que está nos vendo, se você está buscando de Deus, faz tudo o que Ele mandar. Amém. Então, a nossa água vai virar vinho. Amém. A festa não acaba assim. Vamos encher nossas talhas. Amém. E eu apontei algumas talhas que a gente deve encher. A talha da gratidão. Não tem nada mais que agrada a Deus que a gratidão. Nós podemos ver no Salmo 103, Davi agradecendo a Deus ali em tudo. Até que as coisas que ele esquecia. Ele falou assim, naquilo que eu esqueci, Senhor, eu te agradeço. E a gratidão tem poder. Deus opera na gratidão. Vocês podem estar certinho disso. A talha da adoração. Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. Então vamos adorar a Deus em espírito, em verdade, entregar o coração todo ali para Jesus. Fala, Senhor, toma conta da minha vida, me direciona, me leva onde o Senhor quer que eu chegue. Eu sei que o Senhor tem um lugar melhor do que eu estou querendo. O Senhor tem uma posição melhor do que eu preciso. O Senhor tem uma bênção maior do que eu quero. Adora. Tem a talha da lágrima. Essa talha é preciosa demais, sabe por quê? Porque o único que lê o alfabeto da lágrima chama Jesus. Ninguém te vê chorando consegue saber por que você está chorando, mas Deus sabe. Ele lê gota por gota. E eu chorei aqui hoje já. Então, às vezes, olha, tem dia que você chora, sai uma lágrima quente, não é assim? Você sente ela quente correndo no rosto. Tem dia que você chora, ela sai fria. Porque é o sentimento que você produz, aquela lágrima, ela sai expressa na lágrima. Por isso que é um alfabeto, porque ela não é a mesma toda hora. Uma hora você faz rápido, você chora, sai muitas gotas. Tem hora que você chora, sai uma só, ela corre, vem correndo assim, passa perto da sua boca. Você sente ela passando assim, ela vem no queixo, pescoço. Ué. Tudo tem um significado para Deus. Bota certo. Parece engraçado, mas é sério.
E a gente não dá valor a esses detalhes. E quando a gente está na presença de Deus, você busca entender tudo que está acontecendo. A sua reação. Porque a cada momento que a gente está na presença, buscando a presença, a gente tem uma reação. E aí Deus fala. E tem uma talha, que essa a gente tem que encher assim e vê-la cair dos lados. Porque essa talha é a talha mais difícil de encher. É a talha do perdão. Essa talha, eu dou outro nome para ela também, é a talha da cura. Você quer ser curado? Perdoa. Libera perdão. Uma vez eu tomei tanta raiva de uma pessoa, aqui nos Estados Unidos, eu tomei tanta raiva dele, mas assim, eu não dormia, eu não comia, e aquilo me deu um desespero, e eu falei assim, eu tenho que ligar para esse homem, eu tenho que ligar para ele, senão eu vou ter que ir lá encontrar com ele, para pedir perdão, para me sair daquela confusão na minha cabeça. Então eu liguei para ele e falei assim, eu estou te ligando, rapaz, é para te pedir perdão e te perdoar, entendeu? Porque senão eu vou ter que ir. Então, assim, aquilo me curou. Depois daquela hora que eu falei com ele, eu te peço perdão e te perdoo. Saiu da minha mente aquilo. Então, a talha do perdão cura. Cura e cura imediatamente. Cura instantaneamente. Também tem a talha da humildade. Humilde não é ser bobo. Humilde é a gente reconhecer a nossa insignificância perante Deus. É você entregar nas mãos de Deus, confiar. Confia no Senhor e tudo Ele fará. Amém. Não é isso? Davi, a maioria do salmo dele, ele fala assim, ele sempre está confessando a Deus, Deus da minha salvação. Quase todos os salmos têm essa frase. Deus da minha salvação. Então, quando a gente coloca Deus como Deus da minha salvação, nós vamos vivenciar aquilo que a gente nem espera. E tem a talha da vida transformada. A única palavra que transforma o homem chama palavra de Deus. E essa transformação ocorre quando há obediência à palavra de Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, esse é o recado de Deus para nós essa noite. Que Deus possa nos abençoar e nos libertar e nos livrar de tudo que não é dele. E que a gente continue buscando a sua presença e nós vamos viver o melhor de Deus. Eu falo que eu tenho 5 anos mesmo e eu não fiquei com sequela nenhuma, Deus não deixou nada para me perturbar. Todo mundo fala, eu fiquei com isso, não tenho isso, deu sequela disso, é respiração, não anda direito, esquece. Não posso falar. Não fiquei com sequela, porque Jesus me curou mesmo. Amém? E Deus vai curar você.